Saudações, temos o prazer de dar as boas-vindas às notícias de última hora no canal Alatra TV. Segundo cientistas do Serviço da Monitorização da Atmosfera do Copérnico, este ano o buraco de ozono sobre o Polo do Sul atingiu uma área maior do que a Antártida, o que nunca tinha acontecido antes. O doutor em Ciências Geológicas Vladimir Leonidovich Sivertkin tem estudado a relação entre o empobrecimento da camada de ozono e a desgastização profunda do planeta há muitos anos. Na conferência Crise Global a afetar toda a gente, afirmou que a razão para a destruição da camada de ozono é a libertação do hidrogênio do núcleo da Terra. Teremos erupções vulcânicas e a morte da biota estão associados à desgasificação. Neste episódio veja o seguinte. Uma nova catástrofe natural atinge os Estados Unidos. A 13 de setembro, um poderoso furacão Nicholas atingiu a costa do estado norte-americano do Texas. As velocidades do vento ultrapassaram os 120 km por hora. Há informações de que o furacão já deixou mais de 170 mil habitantes do estado sem eletricidade e levou a inundações em várias cidades. Ventos fortes derrubaram as árvores e arrancaram os telhados das casas. O estado de emergência foi declarado devido a um furacão no estado da Louisiana, onde ainda não há praticamente eletricidade após o devastador furacão Ida. É de notar que o furacão Nicholas é o 14º tempestade poderoso desta época na região atlântica. Antes disso, ele foi classificado como uma tempestade. O repórter de Alatra TV vai falar sobre isto. Bom dia, com vocês está o repórter da Alatra TV do Canadá. Na noite de 11 de dezembro de 2021, o furacão Larry, da categoria 1, aterrou na ilha canadiana de Newfoundland. A tempestade foi acompanhada por rajadas de vento de 230 km por hora e chuva forte. Cerca de 60 residentes ficaram sem eletricidade. Casas e edifícios na cidade de Santa João foram danificados. Centenas de árvores e estudos publicitários caíram. Antes, a 6 de setembro, uma onda de trovoadas e ventos fortes varreu o Wisconsin, Estados Unidos. Grande granizo caiu sobre a cidade de Appleton. As tempestades de granizo mediaram mais de 10 cm em alguns lugares e a maior tempestade de granizo jamais registrada no condado de Outaouais. Felizmente não houve feridos. A razão de uma tempestade de granizo tão grande foi a inversão ativa do ar frio, baixa congelação e fortes correntes ascendentes. Depois do Canadá, os restos do furacão Larry mudaram-se para o sudeste do Groenlândia e causaram uma forte queda de neve. As incidentes de um furacão que se deslocou para tão longe para norte através do Atlântico são muito raras. De acordo com uma nova análise do Washington Post, quase uma em cada 3 residentes dos Estados Unidos sofreu uma catástrofe natural este ano. As alterações climáticas na América do Norte resultaram em tempestades severas, inundações, furacões e etc.
A 9 de setembro de 2021, o furacão Olaf atingiu o estado mexicano de Baixa Califórnia. Áreas desde Los Barrios até ao Cabo San Lázaro foram afetadas pelos elementos. O furacão transformou-se num furacão tropical, fazendo ventos fortes e chuvas torrenciais. Entre 250 e 380 milímetros de chuva caíram, excedendo a norma anual e várias vezes a norma mensal para setembro. A velocidade de vento no epicentro atingiu 155 km por hora, com rajadas de até 125 km por hora. Como consequência, as árvores caíram e as linhas elétricas foram cortadas. Algumas áreas foram declaradas ao nível de risco mais elevado. Na cidade de La Paz, uma subestação transformadora falhou, deixando as pessoas sem eletricidade. A 10 de setembro, um devastador deslizamento de terras ocorreu em Tormenta de Bass, estado do México. As chuvas torrenciais que atingiram a região, bem como a sismo de magnitude 7. Infelizmente, há pessoas mortas e desaparecidas. Toneladas de terra começaram a desmontar-se a partir de rocha. Alguns dos esforços passaram várias toneladas. Mais palavras de testemunhas oculares, veja depois na reportagem. Durante a época das cheias de 1 de julho a 31 de agosto, na capital de China, Pequim, a quantidade média de precipitação foi cerca de 70% superior à do mesmo período nos anos anteriores, de acordo com a agência de notícias Xinhua. Também julho de 2021 em Pequim foi o período mais chuvoso dos últimos 70 anos. O tema das catástrofes naturais na Ásia e dos outros países continua outro repórter. A 11 de setembro de 2021, o subfuracão Chantal atingiu as ilhas de norte das Filipinas, trazendo ventos devastadores e chuvas torrenciais. Chantal, também conhecido nas Filipinas como Kiko, foi uma das tempestades mais fortes de 2021. A velocidade de vento atingiu 260 km por hora, que é equivalente a um furacão atlântico de categoria 5. As fortes chuvas levaram às inundações e deslizamentos de terra. O furacão deixou a região sem eletricidade e provocou a evacuação de mais de 11 mil pessoas. No dia seguinte, Chantal chegou ao Taiwan. Como resultado, mais de 14 mil casas do sul e leste do país ficaram sem eletricidade. 2.500 pessoas foram evacuadas. Todos os voos e transportes aéreos foram suspensos. Centenas de turistas foram feitos reféns da catástrofe natural. De 10 a 13 de setembro, o tropical Storm Constant atingiu o Vietnã Central, trazendo os ventos fortes e chuvas. Infelizmente, registraram-se mortos. Durante este período, mais de 900 milímetros de chuva caíram na província de Quang Ninh. Este número é igual a 3 meses de precipitação. As cheias danificaram cerca de 800 casas e levaram mais de 8 mil hectares de arroz e outras culturas. As pessoas foram forçadas a abandonarem as zonas baixas para escapar à água de rápida chegada. Mais de 100 telhados de casas foram arrancados ou danificados pelos ventos fortes. As catástrofes também afetou nas províncias de Guangxi e outras. Olá, com você está o repórter Lata TV do Sudão. No início de setembro de 2021, houve inundações maciças do estado do White Nile, Sudão, após chuvas torrenciais prolongadas. Segundo
residentes locais foram necessários menos de 5 minutos para o rio Nilo arrebentar as suas margens e transformar o distrito Surabaya numa ilha de meio do mar. Mais de 15 mil de pessoas em 53 aldeias na área de El Javan foram afetadas. As provações dos pastores na região sudeste de Juba encontravam-se numa situação muito difícil devido à catástrofe. Nesta zona, as inundações levaram ao colapso de edifícios e à perda de gado. Houve também danos na agricultura. A população foi evacuada. As chuvas das monções têm vindo a atingir o norte do Paquistão desde 8 de setembro. As chuvas provocaram inundações e deslizamentos de terra. Os residentes da província de Khyber Pakhtunkhwa foram os mais afetados. Infelizmente foram relatadas dezenas de baixas, muitas pessoas mortas, algumas pessoas foram feridas, as casas foram destruídas e danificadas. Infelizmente mais de 100 pessoas já morreram desde o início da estação das chuvas. A 14 de setembro, chuvas torrenciais inundaram o sul da França. No departamento do Gard, uma quantidade de chuva de 2 meses caiu em apenas 6 horas. Também foram registrados cerca de 19 mil relâmpagos. Na cidade de Nimes, os primeiros andares de edifícios em vários quarteirões foram inundados. Estradas também foram bloqueadas e as comunicações ferroviárias foram cortadas. O nível da água do rio Roma subiu em 1,5 metro. Olá, aqui está o repórter da Latri TV da Itália. A 10 de setembro de 2021, um tornado devastador atingiu a ilha italiana de Pantelleria. Foram relatados feridos e mortos. O vórtice foi tão poderoso que derrubou os telhados de casas, derrubou os carros e destruiu a estrada costeira. De acordo com um residente local, a situação na ilha assemelhava-se a um apocalipse. Mais cedo, a 8 de setembro, um grande incêndio florestal deflagrou no sul da Espanha. Aconteceu numa zona montanhosa perto da cidade da Estepona. Infelizmente foi relatado um acidente. Cerca de 2,5 mil pessoas foram forçadas a abandonar suas casas. O incêndio destruiu a vegetação em mais de 7 mil hectares. Foi exacerbada pelos ventos que estavam constantemente a mudar de direção. A 11 de setembro, chuvas torrenciais atingiram a parte central e meridional a Sakhalin. Devido às inundações e fluxos de lama, as autoestradas e ferroviárias foram paradas. A 14 de setembro, o mau tempo chegou ao São Petersburgo. O ciclone Kia trouxe a destruição à cidade. Ventos fortes derrubaram semáforos e sinalização rodoviária, árvores arrancadas. O tráfego rodoviário foi perturbado. Sobre outros cataclismos que ocorreram no mundo, vejam o próximo relatório. Anteriormente, a 12 de setembro de 2021, as chuvas fortes com trovoadas e granizos atingiram Maicor. O granizo danificou carros e estufas. Testemunhas oculares afirmam que não viram tal granizo já há muito tempo. As condições climatéricas adversas foram exacerbadas por fortes ventos rajados. Tanto após horas de chuva torrencial, ocorreram graves inundações na capital nigéria de Abuja.
A partir de 13 de dezembro, fortes chuvas torrenciais atingiram várias partes do estado de Gujarat da Índia. Mais de 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas inundações em 44 localidades. Infelizmente tem havido mortes e pessoas desaparecidas. Milhares de pessoas foram declaradas ou evacuadas em várias áreas. Fortes chuvas também causaram deslizamentos de lama mortais nas cidades de Raikot e Jamapar. A 14 de setembro houve forte aguaceiro em Londres, a capital do Reino Unido, com uma precipitação média mensal de cerca de 60 mm. O nível da precipitação situava-se entre 15 a 25 mm e em algumas partes da cidade até 75 mm em apenas um dia. Apesar do aviso meteorológico, as pessoas e as infraestruturas não estavam preparadas para tal. Os edifícios e o metropolitano foram afetados pela água. As estradas, túneis e cruzamentos rodoviários foram inundados, assim como a famosa Ponte de Tor. Como resultado, as estradas foram fechadas ao trânsito, causando enormes engarrafamentos. No estado de Sabah, que foi o mais afetado, milhares de pessoas foram evacuadas. Several major roads became impassable. Milhões de pessoas em todo o mundo estão cada vez mais expostas ao poder destrutivo, às catástrofes naturais. Aquilo como que as pessoas são confrontadas é espantoso. Alex Londres, fotojornalista, fez um vídeo para o Latra TV. Olá, meu nome é Alex Londres. Como podem ver, estou em frente das duas estruturas. Estas costumavam ser cabines. Estou a cerca de 3 a 4 milhas de margem sul do lado Tahoe. Durante as últimas 2 semanas tenho estado a responder ao incêndio de calor que varreu toda esta região e causou uma quantidade incompreensível da destruição. Não só deslocou muitas pessoas através das evacuações voluntárias e obrigatórias, como também causou grande sofrimento inimaginável para todos os seres sensíveis, todos os animais desta região que ou sofreram e morreram ou tiveram a migrar para fora desta região. Este incêndio é enorme. A última vez que o verifiquei era mais de 200.000 hectares. Agora tenho vindo a responder aos incêndios florestais desde 2002. Foi em 2007, perto desta área, que se descobriu um incêndio de Angora. Este incêndio destruiu 242 casas e 76 comerciais. Foi horrível. Durante este tempo, quando tinha 27 anos de idade, a responder a esse incêndio foi como um dos maiores incêndios naquela área, referindo-me àquele período de tempo naquela região. Agora estamos a ver mais fogos florestais passarem de 0 a 50.000 acres, 80.000 acres em cerca de 5 e 7 dias. É simplesmente inimaginável. Nunca teríamos pensado que isto teria acontecido há 2 décadas, quando comecei a cobrir os incêndios florestais em 2002. É apenas perturbador que os cientistas tenham previsto que iríamos assistir a mais atividades ciclónicas em todo o mundo, e agora previam que veríamos nos incêndios florestais, maiores incêndios florestais a acontecerem simultaneamente, tal como os furacões, não só autonomamente em velocidade e força e tamanho e duração, mas também começando a espiralar em simultâneo.
Esta catástrofe que está a arder em toda esta região, se é anormal, os níveis de humanidade deveriam ser demasiado elevados nesta época de ano. A humanidade deveria ser mais elevada. Quer dizer, estamos numa seca regional a partes de Califórnia, Oregon, Washington, lugares em todo o mundo estão a experimentar não só secas regionais, mas também ondas de calor regionais. Estamos a assistir a mais incêndios como este devido a esses 3 fatores. Na verdade são 4, mas não há secas regionais e as ondas de calor regional, mas também a baixa umidade. Mas há outro fator que é a velocidade errática dos ventos e os padrões inconsistentes dos ventos. Catástrofes como esta estão a acontecer em todo o mundo, estão a acontecer com mais frequência, estão a causar mais sofrimentos, estão a matar mais pessoas. Quando mais vai ser preciso de ver isto? Só não sei o que mais vai ser preciso. Quer dizer, quantas mais casas têm de ser destruídas, quantas mais pessoas vão morrer, quantas mais super tempestades vão destruir completamente e devastar áreas em todo o mundo, antes de que mais pessoas comecem a perceber que isto não é normal. Qual é a minha mensagem para a humanidade? Fomos tão afortunados por estarmos vivos neste planeta. Tínhamos tudo o que precisamos e por causa da ganância, do capitalismo, sistema do dinheiro, não sei, as pessoas que vivem fora dos seus meios, comprando e possuindo coisas que não precisam, comprando e possuindo coisas que não servem um propósito, desperdiçam recursos, desperdiçando comida, desperdiçando água, deitando coisas para fora nos aterros sanitários, sendo tal desrespeitosos para com esta terra, não acarinhando e valorizando o que temos neste planeta e o qual afortamos fomos por termos nascido neste planeta, nesta terra e vivemos hoje. Por isso, penso que a nossa responsabilidade moral limpar a confusão que fizemos antes do sexto evento de extinção em massa ou do apocalipse ou do fim dos tempos, seja qual for o nome que lhe querem dar. O colapso da biosfera está a acontecer e temos de fazer tudo o que podemos para o impedir ou abrandar, para podermos reparar os danos que causamos e esperemos reparar todos os danos que criamos. E isso tudo que tinha para dizer. Se você testemunhou algumas anomalias climáticas, envie os seus vídeos para climate@latra.tv. A Amazônia desempenha um papel importante no ecossistema planetário, mas durante a última década a floresta tropical Amazônia libertou quase 20% mais CO2 para a atmosfera do que absorveu. Esta é a conclusão que chegou uma equipe de cientistas brasileiros. A sua investigação foi publicada em junho de 2021 na revista Nature. Os cientistas calcularam que as florestas emitem 290 milhões de toneladas a mais de dióxido de carbono por ano do que absorvem. A razão para isto é a intensificação da estação da seca e a desflorestação maciça. Isto causa stress nos ecossistemas, incêndios mais frequentes e emissões de carbono mais elevados. No início de fevereiro, o cientista Alex Egoshin também comentou a situação. A diminuição do consumo de dióxido de carbono nestas áreas da floresta pode ser devida às razões biológicas e ambientais. Este
processo cíclico. As plantas são capazes de converter dióxido de carbono em matéria orgânica com a libertação do oxigênio, o seu depósito CO2 na sua biomassa durante toda a sua vida útil, mas após a morte da árvore, o dióxido de carbono é libertado de volta para a atmosfera. Como se podem ver, a perda de capacidade amazônica de capturar CO2 depende de uma combinação de fatores e tem graves consequências para o ecossistema, como um efeito também. Não estou nem falando da acidificação dos oceanos que já ocorreu. O que é a acidificação do oceano? A acidificação do oceano, para você entender, é uma dimensão do pH do oceano. E há muitos lugares no oceano onde ninguém pode viver, ou seja, animais oceanos já não vivem lá. Essas são zonas mortas. Já existem muitas delas e mais delas estão surgindo. A acidificação do oceano está aumentando, a temperatura do oceano está subindo. O oceano não é mais capaz de reter oxigênio e já em alguns lugares, ao nível de emitir oxigênio, o oceano começa a emitir CO2. Vamos pegar a floresta. CO2 é um exemplo clássico de florestas. Poucas pessoas sabem que as florestas, seus cientistas, meus amigos, estudam que as florestas brasileiras emitem mais CO2 do que absorvem. Isto é inesperado. Uma imagem tiziana diz que existe uma floresta e ela deve absorver dióxido de carbono e nos dar oxigênio, mas acabou sendo exatamente o oposto. Vamos pegar novamente aquelas mesmas florestas remanescentes. Afinal, essas árvores vêm crescendo há milhares de anos para se formar. Aqueles eram os principais, vamos colocar desta forma, nosso oceano são nossos pulmões. E aqueles eram os alvéolos dos nossos pulmões. Então, até 2015, havíamos destruído 50% dessas florestas. Se calcular isto levando em consideração o processo do nosso consumo, novamente, seus cientistas dizem que até 2030 o máximo de 10% sobra se ainda houver alguma floresta, enquanto tudo mais o que é plantado em alguns lugares, outra coisa sim, está bem, mas é incomparável com as florestas naturais remanescentes, quando a taiga está sendo destruída hoje, e mais incêndios quando as florestas foram queimadas. Estamos todos num ponto de viragem no desenvolvimento da sociedade neste momento. Só podemos resolver crises económicas, climáticas e outras através da unificação global da humanidade. Por que esta unificação é possível agora? Porque graças à tecnologia todas as pessoas podem facilmente trocar as informações de diferentes lugares do planeta e encontrar soluções para quaisquer problemas em conjunto. E também unir-se numa plataforma e dizer a verdade ao mundo inteiro. No limitar de uma crise sistêmica perante as catástrofes planetárias, a mais abrangente unificação das pessoas em toda a história conhecida da humanidade, organizada por pessoas de 60 e 80 países. Traduzindo em 72 línguas por voluntários em transmissão ao vivo. Mais de 1000 das transmissões ao vivo em plataformas de streaming em todo o mundo. Milhões de telespectadores em todo o mundo. Conferência internacional, a crise global que está a afetar toda a gente na plataforma Alatra. Durante esta transmissão em direto de 2 horas, 72 oradores falaram.
Estudiosos e remotos internacionais, líderes de opinião de renome mundial, ativistas e artistas internacionais, representantes de governos nacionais levantaram os temas mais quentes da sociedade moderna, aonde é que a inteligência artificial conduz. Qual é a verdade? É a verdadeira escala da crise ecológica. O que é que não é falado em nenhum fórum sobre o clima, sobre as causas das catástrofes naturais que não dependem da atividade humana, como estamos a destruir os recursos do planeta e o seu biossistema, o que está concentrado ao núcleo da Terra, quais as condições para os refugiados climáticos, como a humanidade se pode unir para formar uma sociedade criativa, onde é que é a vida mais preciosa. Este conhecimento muda a forma como olhamos para o mundo, porque finalmente a verdade vem das pessoas e isto é apenas o começo. Bem-vindos à conferência de 4 de dezembro de 2021, Crise Global, Hora da Verdade. As consequências das crises planetárias afetam todas as pessoas no planeta de uma forma ou de outra. E é por isso que temos de agir em conjunto. Ainda podemos mudar tudo. Chegou a hora de unificação global. A sociedade criativa significa a criação de condições para uma vida decente e feliz para todos. Pode saber mais sobre o projeto Sociedade Criativa no site alatrionais.com. Obrigado por estar hoje conosco e vejo-nos em breve na Alatra TV.